eu quero ler a palavra de Deus. Atos, capítulo 7, versículo 54 ao 60. Ouvindo eles isto, iraram-se em seus corações e rangiam os dentes contra ele. Ele, porém, cheio do Espírito Santo, repita, ele, porém, cheio do Espírito Santo, fixando os olhos no céu, viu a glória de Deus e Jesus que estava à direita de Deus. E disse, olhai, eu vejo os céus abertos, e o Filho do Homem que está em pé à direita de Deus. Eles, porém, gritaram com grande voz, tamparam os ouvidos e se levantaram todos juntos contra ele. E, expulsando-o da cidade, o apedrejaram. As testemunhas depuseram as suas roupas aos pés de um jovem chamado Saulo, e apedrejaram Estevão, que em oração dizia, Senhor Jesus, recebe o meu espírito. E pondo-se de joelhos, clamou com grande voz, Senhor, não lhes culpes por este pecado. Tendo dito isso, adormeceu. Vamos ler novamente o verso 59 e o verso 60. E apedrejaram Estevão, que em oração dizia, Senhor Jesus, recebe o meu espírito. E pondo-se de joelhos, clamou com grande voz, Senhor, não lhes culpes por este pecado. E tendo dito isto, adormeceu. Vamos orar? Meu Pai, muito obrigado pela Tua palavra. Te pedimos, Pai, ensina-nos nessa manhã, e que seja o Teu nome exaltado em nós para a glória do Teu nome. Em nome de Jesus. Amém e amém. Muito bem, nós estamos observando a respeito do assunto que é os benefícios, os parâmetros da comunhão, os benefícios dela, baseado no Salmo 133, que diz que quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. E o Salmo compara essa união com os benefícios do sacerdote Arão no meio do seu povo. Ou seja, o povo com a pessoa do sacerdote, que era intercessor diante de Deus por eles, tinha o perdão dos seus pecados, tinha o auxílio da palavra, a orientação da palavra de Deus. Por causa do sacerdote Arão, nós temos ali a lista de acontecimentos que foram feitos por meio da intercessão do sacerdote. Os irmãos terem uma ideia, quando o Senhor repreendeu Israel, quando eles se rebelaram, e o Senhor, no bezerro de ouro, quando eles fizeram, o Senhor fez com que aquele bezerro, eles queimassem, transformassem em pó aquele ouro, e aquilo foi distribuído, foi jogado fora. Mas esse processo foi conduzido pelo sacerdote. Em outros momentos também, quando o Senhor foi mostrar quem é que ele tinha escolhido para liderar o povo de Israel, se era Moisés, se era Coré, Datã e Abirão, o Senhor também manifestou a sua mão poderosa através da pessoa do sacerdote ao lado de Moisés. O sacerdote Arão é o primeiro sacerdote da aliança, e o Salmo 133 destaca que a comunhão é tão bom e é tão suave, é tão importante como a consagração do sacerdote e, é claro, a sua linhagem. Mas também a comunhão, ela é tão importante e tão necessária como o orvalho de Hermon, que vem sobre os montes de Sião. E no final, o Salmo declara que ali o Senhor ordena a bênção e a vida para sempre.
O Salmo 133, como os irmãos já bem sabem, nós pregamos aqui pelo menos 2 ou 3 mensagens sobre ele. No início, no dia, foi até o dia do café da manhã, que nós tivemos aqui na EBD, nós listamos que o Salmo declara que é muito importante a comunhão. Nem sempre você vê isso na prática dos tempos atuais, e é claro, em todos os tempos. Por quê? Porque comunhão deve acontecer mediante a bênção do Senhor na vida dessa pessoa. O Salmo se refere provavelmente sobre a unidade do povo, porque o próprio escritor do Salmo, o rei Davi, ele provavelmente era rei de Judá naquele momento. Isso você vai encontrar no comentário de Calvino, do Salmo 133. O comentarista, ele destaca que provavelmente Davi, ele já era rei de Judá, mas não era rei sobre todo Israel. E aquilo era como que uma proclamação declarando que ele almejava que todo Israel estivesse junto. Quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. E no mesmo comentário ele destaca que não se pode afirmar ao certo, mas também, provavelmente, ele poderia já ser rei sobre todo Israel. Os irmãos sabem que Israel, naquele momento, ele estava dividido entre os seguidores de Saul e aqueles que tinham escolhido o rei Davi como seu rei. Primeiro ele foi rei em Judá, e depois o outro lado, o povo de Israel, considerado, eles reconhecem Davi como seu rei. O destaque da palavra de Deus, então, é que a vontade do Senhor é que todo o povo de Israel esteja junto, e junto diante de Deus. Nós também encontramos esse mesmo destaque no Novo Testamento. No Novo Testamento, agora, o povo de Deus é todo aquele que reconhece a Jesus como Senhor e Salvador de sua vida. E reconhecendo Jesus como Senhor e Salvador de sua vida, a pessoa nasce de novo e ela recebe o Espírito Santo. E agora, sob a égide de Cristo, sobre a manifestação das palavras do Senhor e o mover do Espírito Santo, eu costumo dizer, que a palavra de Deus, ela nos dá direção, mas quem impla essa direção, quem faz acontecer, é o Espírito Santo. Você reconhece na palavra que o Espírito Santo entra no coração e ele então confirma tudo isso na prática. Na prática. O Espírito de Deus, ele testifica com o nosso espírito que nós somos filhos de Deus. Então, primeiro, você ouve que você é, mas o Espírito Santo confirma que você é. Por isso que não há cristianismo sem prática. Cristianismo não é teoria, não é só ouvir a palavra, é a prática. E o próprio Deus sabe disso. Tanto é que ele estabeleceu um padrão. E nós estamos observando que essa comunhão da igreja, ela deve ser regida por esse propósito. O mover do Espírito se dá em mim e ele gera em mim uma novidade. Nós estamos, nesse momento, observando que do interior dessa pessoa flui uma fonte. Nós ministramos aqui em João capítulo 4, há 2 quartas-feiras atrás. Nós ministramos sobre João capítulo 4 e na última agora sobre João capítulo 7, versículo 38, que diz que aquele que crê em mim, Jesus proferiu, quem tem sede, vem a mim e beba, versículo 37. E o verso 38, quem crê em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Nós trouxemos
o entendimento do que é ter uma fonte em si. Quem tem uma fonte não anda à procura de água, pois a fonte se deu dentro do seu coração. E essa fonte, você sabe que os rios são formados de fontes, uma vertente de água na linguagem de alguns. Então, por exemplo, né, eu me lembro quando meu pai foi comprar um pedaço de terra, a primeira coisa que se procura saber se tem na terra. Primeira coisa é se tem alguma fonte de água na propriedade. Né? E de fato tem, e inclusive já por causa dessa fonte ele cumpriu o sonho dele, o meu pai no caso, né? Que foi construir um grande açude e conseguiu já fazer isso. Mas aquela grande extensão de água só seria possível se tivesse algo que alimentasse, que é uma fonte. Em outras palavras, ter água num recipiente não significa nada, mas ter uma fonte é algo que todo mundo busca. Então eu quero deixar claro, irmãos, o funcionamento do que nós temos hoje, por exemplo, nós, quando pensamos em nossas residências, não pensamos numa fonte de água, né? Mas pensamos em água encanada pela concessionária de água. Quando essa água é cortada, a pessoa passa aperto, não tem mais água. Então, não tenho aqui 2 caixas d'água cheias. Ela está feliz com essas duas caixas d'água? Acabou a água, mas ainda tem um pouco. Né? Não. A fonte é que traz a tranquilidade, é isso que eu estou buscando dizer. A fonte é que traz tranquilidade. Ter a água no recipiente, esse recipiente vai acabar. É que nem um emprego, né? A pessoa trabalha lá 15 anos, e aí ela saiu do emprego e ela está com uma bolada, né? Dinheiro, por causa dos 15 anos. Isso é motivo de alegria, irmãos? Mas você sabe que para os inexperientes é ou não é? Olha, peguei um dinheiro, trabalhei 15 anos. Essa pessoa é inexperiente ainda. Por quê? Porque quem já viveu um pouco sabe que um montante de dinheiro que não se renova, vamos dizer assim, que não, a fonte acabou, né? Você recebeu aquele dinheiro, ele vai acabar e ele não multiplica. Então não é motivo de alegria para os mais experientes aí, o que eu estou falando é ou não é verdade? Mas pode crer que se você encontrar um jovenzinho, um garotinho, com todo respeito aí, viu? Você vai encontrar ele feliz da vida. Olha, eu nunca peguei em tanto dinheiro. Coitado. Não sabe de nada ainda, né? No futuro é ele que vai estar dizendo essa palavra, quando ele vê um outro jovenzinho. Então, veja bem, isso está na nossa vivência, no nosso dia a dia. Só que nós não percebemos o valor disso. O que Jesus está prometendo é que na vida cristã não é ter um recipiente, mas é ter uma fonte. E fonte permanece fluindo todos os dias. No domingo passado, eu fiz o chamado aqui, quando eu expliquei que essa fonte é você trancado no seu quarto. E é lá que essa fonte vai jorrar, que ela se renova. Se vier alguma coisa para cobrir, para impedir, para destruir, para sujar a fonte, né? Me lembro, quando eu era pequeno, quando eu ia visitar meu avô, quase sempre tinha que ir lá na fonte de água que tinha. E eu me lembro que uma vez, meu pai, ou foi minha mãe, eu não me recordo agora, brigou muito com a gente, porque nós fomos lá pegar água, e aí menino não é gente, né? Essa frase é de lá do Acre, viu, irmãos? Eu sei que se eu estivesse lá, eu poderia dizer tranquilamente essa frase, né? Menino não é gente, e aí nós fomos pegar água, pegamos a água, mas fizemos uma bagunça lá, e aí a fonte de água estava parecendo mais um lamaçal de água turva. Por quê? O que a gente arrumou, né?
E aí eu não lembro se teve um castigozinho, mas deve ter tido. Acho que não, senão teria lembrado, né? Mas o que eu estou dizendo aqui? A fonte é algo importante e tem que ser preservado, tem que ser cuidada. Você não pode brincar, bagunçar, senão fica turvo. Então, na vida cristã, se você não cultiva esse ambiente, se você não busca a Deus individualmente, se você vive de culto em culto, e o culto, irmãos, retomo aqui o entendimento da igreja do primeiro século. Nunca esqueci. A igreja do primeiro século se reunia para contar o que Deus tinha feito no decorrer da semana. O que Deus tinha feito. Como é que está hoje? Em muitos lugares, que Deus abençoe que no seu coração não seja assim. Mas em muitos lugares a igreja se reúne para receber bênçãos, para poder contar no decorrer da semana para outros, ou então para poder recarregar as baterias. Nós nos reunimos para celebrar o nome do Senhor, nome esse que vivemos firmados nele todos os dias da semana. E isso é feito de forma unânime, quando toda a igreja tem o Senhor como centro. Então, nesse período que nós fizemos essa convocação, e em especial na quarta-feira, onde eu encerrei neste texto, eu chamei a atenção aqui para ver na prática uma pessoa que estava vivendo com a fonte em seu interior, que é o diácono Estevão. Estevão, nós lemos no começo do culto, ele foi instituído diácono. Aí no capítulo 6, verso 1 até o verso 7, ele é escolhido e ele estava dentro das características, ele era cheio do Espírito Santo. Se você quiser saber que ele também era cheio de sabedoria, só basta ler a pregação dele, que vai do capítulo 7, basicamente, o versículo 1, basicamente, até o verso 53. Ele prega a palavra de Deus, indo desde o começo do povo de Israel até o final com o cumprimento da pessoa de Jesus. E ele termina dizendo que aqueles homens incrédulos crucificaram o Senhor. E eles então ficam enfurecidos com ele. Por quê? Porque ele estava dizendo a mais pura verdade e ali ele estava diante de homens com o coração endurecido. O texto então declara que ouvindo eles isto, ouvindo o quê? O sermão, verso 54, iraram-se em seus corações e rangiam os dentes contra ele. Entenda bem aí, nós ouvimos até agora pelo menos 3 mensagens, incluindo João 4 e João 7. O Evangelho de João, capítulo 4, a mulher samaritana e o assunto sobre a fonte que jorra para a vida eterna. No João, capítulo 7, versículo 38, do seu interior fluirão rios de água viva, ele amplia. Não é só uma fonte que vai gerar algo, mas vai gerar rios. E nós estamos vendo na prática, só que esse texto, ele passa desapercebido. Por quê? Porque nós temos a impressão de que quem tem a fonte vai pregar e todo mundo vai crer. Vai falar e todo mundo vai dizer, Deus está falando. E nem sempre é assim. Um dos exemplos disso é esse texto. Porque Estevão era cheio do Espírito Santo. Ele era cheio do Espírito, porém, mesmo sendo cheio do Espírito Santo, nós vemos aqui a dureza do coração desses homens. Eles estavam endurecidos. Continuando, versículo 55.
Ele, porém, cheio do Espírito Santo, fixando os olhos no céu, viu a glória de Deus e Jesus que estava à direita de Deus. E aí, e disse: olhai, eu vejo os céus abertos e o Filho do Homem que está em pé à direita de Deus. Muito bem. A reação deles foi uma reação avessa à realidade de Estevão. Eles não ouviram Estevão. Estevão aqui, quando ele diz, eis que vejo os céus abertos, ele está dizendo para quem? Para os homens que estavam endurecidos. Veja bem, quando pensamos na fonte, nós corremos o risco. Nós corremos o risco de pensar absolutamente que essa situação é uma situação que todos deveriam se converter. Todos deveriam se ajoelhar. Mas não é o que o texto mostra. Aliás, voltando um pouquinho no capítulo 6. No capítulo 6, versículo 8, acompanhe. Ora, Estevão, cheio de fé e de poder, fazia maravilhas e grandes sinais entre o povo. Levantaram-se alguns que eram da chamada sinagoga dos libertos, dos sirineus e dos alexandrinos, dos que eram da Cilícia e da Ásia, e discutiam com Estevão. Veja aí, verso 10. Não podiam, porém, resistir à sabedoria e ao espírito com que ele falava. Então, subornaram uns homens para que dissessem: nós o ouvimos proferir blasfêmias contra Moisés e contra Deus. E gritaram o povo, os líderes religiosos e os mestres da lei, e, investindo contra ele, o prenderam e o levaram ao sinédrio. Tudo aqui conforme você viu que fizeram com Jesus, né? Jesus foi levado para o sinédrio, ele também. Verso 13. Apresentaram falsas testemunhas que diziam: esse homem não para de dizer blasfêmias contra este santo lugar e a lei. Pois o ouvimos dizer que Jesus de Nazaré há de destruir este lugar e mudar os costumes que Moisés nos deu. Então, todos os que estavam assentados no sinédrio, fixando os olhos nele, repita aí, viram o seu rosto como rosto de um anjo. Não era para se converter aqui não, irmãos? Sim ou não? Manda soltar esse homem é justo. Olha, nós estamos todos mentindo aqui a respeito dele. Tudo isso é mentira. Tudo isso é fake, né? Nós inventamos aqui tudo isso. Mas não, eles estavam como que hipnotizados, né? Bem semelhante ao tempo de hoje, né, irmãos? O negócio está difícil. Mas se fosse impossível, Deus daria graça. Diga amém aí mesmo. Não é? Então, esse homem, ele está pregando a palavra, ele estava cheio de sabedoria, mas a dureza de coração dos religiosos não permitia que ele fosse reconhecido. Aqui, irmãos, nós vemos a semelhança do que aconteceu com Jesus. Ele só não é crucificado, ele foi apedrejado. Porque quando alguém blasfemava, segundo a lei, seria o apedrejamento. Levam Jesus para o sinédrio, levaram ele também. Apresentam falsas testemunhas contra Jesus, apresentam também contra ele. E aí, onde é que está a fonte aqui? Lembra que eu falei que fonte é algo que permanece fluindo. A água não acaba, não há insegurança quem tem fonte. Só há insegurança quem tem recipiente. Quem tem algo guardado que se acaba, que não se renova. Quem tem fonte tem segurança. Como eu disse, quando uma pessoa ouvia, por exemplo, quando Deus prometeu lá para o povo de Israel: darei a vocês uma terra
que mana leite e mel, né? Você vai encontrar o estudo da palavra, o que significa leite e mel, né? Um dia até me falaram, pastor, mas leite não é de abelha ali. Eu digo, aonde que não é, né? Aí eu tive que provar na época para a pessoa, eu digo, rapaz, é mel de tâmaras, pastor. Eu digo, beleza, vamos lá. Então aquelas abelhas que estavam no leão, que morreu, né? Que foi morto, aliás, e se juntou ali um monte de abelhas, aquilo é o quê, né? Só se for aquela abelha sem ferrão, né? Mas é abelha, meu irmão, é abelha. O importante é ser abelha. E está lá no texto. E tem outros textos também, o próprio Jonatas, ele está com fome, lutando a batalha, e ele encontra um mel de abelha, e as abelhas respectivamente, e ele pega com a ponta da lança um pedaço do favo do mel e se alimenta daquilo. Então, o mel é de abelha. Quando Deus disse assim, eu vou dar a vocês uma terra que mana leite e mel, ele estava dizendo o quê? Se tem abelha, tem polinização. Se tem polinização, tem flores. Se tem flores, então tem uma vegetação maravilhosa, porque flores não dá no deserto. Flor não dá no deserto. Se dá, é umazinha em uma planta, uma tipo só, né? No Nordeste, por exemplo, tem árvore que não deixa de ficar verde. É verde o período todo do ano, sem problema, mas é uma espécie só. Então, quando diz assim, mana leite, tem animais. Se tem animais, tem pasto. Seja leite de cabra, leite de vaca, não importa. Há rebanhos. E se tem rebanhos, tem vegetação. Se tem vegetação, tem a polinização. E se tem polinização, tem frutos. E aí você vê lá que quando os espias foram até Canaã, voltaram com uvas tão grandes que o cacho teve que levar, que nem leva um cacho de banana. Você imagina isso, né? Você conhece os textos. Então Deus estava dizendo, é uma terra que tem o quê? Que tem água. Porque a base de tudo é a água. Por isso que existem lugares no Brasil que já estão produzindo fruto porque a água chegou. Citei aqui Israel, que é exemplo a plantação por gotejamento, né? Está no meio do deserto, mas tem uma gotinha de água caindo lá no pé da planta. E eles são, no ranking de exportação de flores, são o terceiro lugar do Oriente da Europa. Terceiro lugar eles estão. Israel, que é desse tamanho. Se você comprar um mapa de má qualidade, você não vai encontrar Israel direito, é um pontozinho, né? Então, por que é assim? Porque a água, irmãos, a água, é claro que é a bênção de Deus, mas eu estou falando sobre o valor da água. Então, nós não podemos ter um recipiente, nós temos que ter fonte. E foi o que ele prometeu. E ele prometeu isso e você recebeu, você só tem que agora fazer jus, fazendo o terceira explicação sobre a salvação. Qual é? A primeira é regeneração, a segunda é a justificação e a terceira? E a terceira? Santificação. A santificação, você decide que vai orar. Você vai decidir que você vai ler a Bíblia. Se você não entendeu nada, você decidiu que vai estudar. E aí, a promessa de Deus é que aquilo que Ele falou vai gerar fé no seu coração, e essa fé vai fazer com que o Espírito Santo se mova. Muito bem. Então, aqui em Atos dos Apóstolos, nós vemos a manifestação da fonte. Mas não a fonte que vai levar pessoas a se converterem,
que no caso, quanto mais Estevão falava, mais eles se enfureciam. Mas a fonte está aqui, porque a fonte faz com que Estevão permaneça no propósito. Irmãos, entenda aí. Estevão, no capítulo 6, verso 8 ao verso 15, ele é preso. Porque ele estava fazendo coisa errada? Não, estava pregando. Estevão não só é preso, mas ele é caluniado. Eles agora colocam falsas testemunhas. Se estava aqui quarta-feira, né? A pessoa só ouviu que alguém falou alguma coisa que ela não concorda a respeito dela mesma, e é capaz da pessoa se desviar até a terceira e a quarta geração, né? Aí, mamãe, eu quero ir para a igreja. Vá, não, meu filho, que lá tem gente que fala mal dos outros. Né? Aí, tem graça nenhuma, né, irmãos? Mas vocês entenderam, né? Ou seja, o que está por trás de alguém que se desviou? Normalmente, alguma história de mau testemunho, como se aquela pessoa que deu mau testemunho fosse quem morreu na cruz do Calvário por mim e por você. Lembre sempre, meu irmão, quando você vê alguém dando mau testemunho, lembre sempre, fale com você assim: essa pessoa não é Jesus, essa pessoa não é Cristo, ela não foi a pessoa que deu a vida por mim. Quem deu a vida por mim foi Jesus, e quem me chamou para seguir o caminho foi Jesus. Porque de vez em quando, né, você tem que, se você falar isso e não acordar, dê uns 3 tapas em você mesmo, né? Lembra, eu sempre conto essa história, né? Eu estava orando de noite e o sono bateu, eu comecei a andar para lá e para cá orando, né? Mas aí de vez em quando eu batia em algum lugar porque estava dormindo, andando mesmo. O sono vinha e não tinha quem fizesse. Meu irmão, lasquei, ele foi os tapas. E eu estava sozinho, né? Mas se alguém visse, é doido, endoidou. Mas por quê? Porque tem que orar, meu amigo, tem que orar. Que sono é esse? Por que esse sono não vem quando quer assistir TV, né? A pessoa está lá querendo assistir TV, fica acordado, que é uma beleza, manda vir até um refrigerante, uma pipoca. Que beleza, que coisa boa. Mas falou em orar, meu irmão, só de falar já deu vontade de morrer, né? Porque nós estudamos aqui por causa disso. O que é? É a carne que trabalha para que você vá para o lado contrário da vontade de Deus. E não adianta domesticar a carne, lembra que nós estudamos? Não adianta, não, eu vou dar um jeito. Não, esqueça isso, mate a carne, mate. Crucifique a carne com as suas paixões. Como é que faz isso, pastor? Pega um prego e tal. Não faço não, pelo amor de Deus. Você vai declarar em nome do Senhor Jesus que a vida que você vive agora, vive na fé do Filho de Deus que te amou e se entregou por você. É o que Paulo nos ensinou em Gálatas 2:20. Estou crucificado com Cristo e já não vivo eu, mas a vida que eu vivo agora na carne, vivo-a na fé. O ralado, irmãos, é que parece que está escrito assim na visão de alguns. Vivo com fé, né? Vivo a fé de Jesus. Ou seja, eu vivo o modelo que Jesus revelou para mim pessoalmente. Muito bem, então, Estevão se mantém firme no propósito, sendo preso, sendo caluniado, sendo maltratado, e parece que quanto mais aperta, mais o Senhor se manifesta. Olha o que diz o verso 15. Então todos os que estavam assentados no sinédrio, fixando os olhos nele, viram seu rosto como o rosto de um anjo. Aí agora, voltando para o verso 54 em diante, não vamos ler, só diz ali o texto que depois da pregação, deram oportunidade dele de se defender lá no sinédrio, ele pregou, está aí o texto. Ouvindo eles isso, iraram-se no coração e rangiam os dentes. Meu irmão, rangiu os dentes de raiva. Já viu um negócio desse? Pessoa rangeu os dentes de raiva. Não conseguiam
fazer outra coisa. Aí o texto diz, verso 54, ele, porém. Veja bem, de um lado está a destruição, a raiva, o ódio, rangia os dentes, o dente ficava assim, rangendo um com o outro, assim, ai, se eu pudesse arrancar a cabeça dele. Ele, porém, veja a diferença de quem está no Senhor e quem está na fonte. Por isso, irmão, essa história de crente com raiva, crente está com raiva. Pastor, está irado ele, pastor. Eu ainda me lembro do meu pai, quando eu estava brabo da vida, eu digo, eu sei como é que eu vou tirar essa raiva, né? Ah, rapaz, no instante a gente ficava com um sorriso, não é? E você sabe que Deus, irmãos, de vez em quando tem que dar uns tapas na gente, né? Ou você nunca pegou uns tapas de Deus? Pastor, você nem o que é isso. Então você não é filho, meu querido. Estou repetindo a palavra de Paulo, tá? Está lembrado? Deus toma, açoita quem ele toma por filho. A não ser que você já nasceu que nem um anjo, né? Em vez de dizer boá, boá, você diz aleluia, aleluia, né? Nasceu, você vai dizer aleluia, Paulo, apóstolo, né? Nasceu lá, de Gênesis é o primeiro texto. Que leite o quê? Traga-me o vinho e o pão, né? O bebê nasceu. Você está rindo, mas não tem graça não. É ou não é verdade? Irmãos, eu prometo que eu vou me comportar. Hoje eu estou extrapolando aqui as piadas. Mas é ou não é verdade? Irmão, ninguém aqui nasceu santo. Todo mundo nasceu com a natureza de pecado. É ou não é? Mas de vez em quando, né, criança é assim mesmo. Oh, coisa boa, né? É muito bom, né? Muito bom. De vez em quando a gente pega uns tapas e Deus ensinando a gente através delas, né? Eu me lembro na igreja, tinha uma irmãzinha que estava braba da vida. Ela mesmo deu testemunho. Estava braba da vida naquele dia. Eu digo, eu estou muito cansado. Se hoje o pastor disser para levantar, eu não vou levantar. Aí ela sentou-se, aí o pessoal ficou que nem academia. Levanta, senta, senta, levanta, senta, levanta. Ela sentada. Aí tinha uma criança perto, ó. Para quê? A criança ficou olhando para aquilo. Você não vai levantar não, é? O pastor falou para levantar. Aí pediu perdão a Deus, era crente, né? Pediu perdão a Deus e disse, Senhor, tem misericórdia. A criança sabe que tem que ser feito e eu estou aqui endurecido. Mas não é a nossa realidade, irmãos. Meus irmãos, eu vou dizer para você, graças a Deus que Deus não é que nem a gente. Senão a gente já estava com raio na cabeça. Era ou não era? Por quê? Porque a nossa situação é braba. A pessoa acorda, o sol maravilhoso, ela diz, mas tinha que estar chovendo, era melhor. Aí vem a chuva, que coisa ruim, eu bem que queria ir para a igreja hoje, aí está chovendo. Não é? E quantas vezes deu desculpa e não era nada disso. Então, eu me recordo aqui, meus irmãos, o texto deixa muito claro disso aqui. De um lado tem um pessoal irado, mas do outro tem um que está cheio do Espírito Santo. E ele permanece cheio do Espírito Santo. Por quê? Porque aqui está a manifestação da fonte. Meu irmão, quando você estiver brabinho da vida, lembre desse texto. E faça o seguinte, está bravo por quê? Faça análise. Eu sempre digo isso, quando eu estou dando discipulado, eu digo, meu irmão, quando você caiu lá e tudo, você tem que fazer uma análise, por que caiu? Epa, não li a Bíblia a semana toda. Opa, não oro faz um tempo. O que vai acontecer, irmãos? Vai cair mesmo. Meus irmãos, fez análise, peça perdão e decida. Vou ler a Bíblia e vou orar todo dia. E aí, quando vier a tentação, você vai estar fortalecido. Quando nós olhamos para esse texto, nós lembramos certamente de um dos dois lados. Deus abençoe, você não esteja do lado desses religiosos. Como assim? Do lado deles, no sentido
de que está contrário. Porque o propósito é o propósito que se manifestou em Estevão. Ele, porém, cheio do Espírito Santo, fixando os olhos no céu, viu a glória de Deus e Jesus que estava à direita de Deus. Então, essa fonte manifestou o quê? Nós vemos aqui, irmãos, a misericórdia, porque esses homens que estavam endurecidos, agora, vamos abrir um parênteses aqui. Eu falei que a fonte dizia respeito a Estevão, agora vamos falar do outro lado, que inclusive não falei domingo, ou quarta-feira. Esses homens foram extremamente abençoados, mesmo de coração duro. Por quê? No capítulo 6, nós lemos que eles discutiam e eles não podiam lidar com a sabedoria que estava em Estevão. Então, a primeira bênção, eles descobriram que não tinham sabedoria como ele tinha, porque eles não podiam lidar com a sabedoria. Segundo, eles apresentam provas contra ele, o condenam, porque tinham apresentado já, e antes de entregar a palavra para esse homem, olham para ele e o seu semblante está como de um anjo. De um anjo. Eu me lembro do pastor Augusto Nicodemos, falando a respeito do céu, né? Aí ele contando de uma pessoa que ele conheceu que teve uma experiência de contemplar como é que era o céu, né? Aí ele, em outras palavras, contando, ó, conheço essa pessoa, uma pessoa muito abençoada e tal. E aí ele dizendo que aquela pessoa foi, por um momento, vislumbrou o céu, né? E viu algumas pessoas, inclusive uma pessoa que ele conhecia, que já tinha partido. E ele disse, olha, essa senhora, ela era uma pessoa bem desprovida da estética humana, né? Mas que quando viu no céu, o pastor encontra essas palavras bonitas para falar, né, irmãos? Mas é o que a Bíblia nos ensina, né? A Bíblia nos ensina isso. Você vai ver que Raquel, quando a Bíblia vai falar de Lia, fala que ela, né, era bonita, mas quando vai falar de Raquel, diz que ela tinha uns olhos bonitos. Quando vai falar sobre as coisas mais complicadas que alguém pode utilizar os termos, diz que fulano foi aliviar-se, né? O rei, quando foi visitado por um dos juízes de Israel, ele foi visitado, ele demorou lá dentro dos aposentos dele, eu acredito que ele deva ter ido aliviar o ventre. E assim a Bíblia está cheia de palavras bonitas. E eu acho que a gente deve seguir esse exemplo. Então aquele irmãozinho, ele contemplou o céu e viu algumas pessoas, dentre eles uma irmãzinha que era desprovida da beleza humana. Mas ele disse, olha, você não conheceu, mas se você tivesse conhecido, você diria a mesma coisa. Mas ele disse que quando viu aquela senhora, era uma senhora tão bonita, que ele dizia que ele não queria parar de olhar para ela e para os outros santos que ele contemplou ali. Irmãos, eu particularmente creio que nós não saberemos disso de verdade nunca enquanto não formos lá. Nunca saberemos. Mas eu acredito que a beleza do céu supera qualquer coisa que a gente possa imaginar. Eu acredito. Eu conto aqui sempre, né, que eu tive uma experiência com Deus de sentir o poder de Deus, a manifestação de Deus, aquela experiência que você imagina que você vai morrer. Mas não é que você vai morrer e você está com medo, você percebe que vai morrer e você gostaria muito de continuar naquela sensação. E você não consegue dizer nada a não ser glorificar a Deus. Eu me lembro que isso aconteceu por espaço de umas 2 horas, 3 horas. Uma experiência
que marcou a minha vida. E na hora que a glória de Deus se manifestou, eu não conseguia falar nada. Irmãos, nunca me esqueço. Eu não conseguia pedir nada para mim. Aliás, você perde a noção do tempo. Você não pensa em tempo, em ninguém, em pessoas. Aonde você está, você não pensa em nada. Só nele. Só nele. Eu acredito que todo crente tinha que ter uma experiência dessa. Pelo menos uma vez. Pelo menos uma vez. E aquilo me fez refletir que tudo que nós falamos do céu não consegue alcançar o que realmente é. Não consegue. Só quem tiver a experiência. Então, aquele homem, quando viu aquela irmãzinha, como eu disse, desprovida da beleza humana possível que alguém possa identificar, mas que era uma pessoa absolutamente linda, 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 bonita de se ver, pela beleza da manifestação da glória do Pai. As palavras não podem alcançar o que nós estamos falando, o que nós estamos imaginando. E esses homens incrédulos viram o rosto dele brilhar, como um rosto de anjo. Como assim um rosto de anjo? Ele deveria estar exatamente do jeito que eu estou dizendo, irmãos. Era algo fascinante, fascinante. Esses homens foram abençoados. Aqui eu vejo, irmãos, a manifestação da misericórdia de Deus. Por quê? Porque todos nós aqui já fomos abençoados e ficamos alguns dias pensando em algo. Foi assim que eu me converti. Depois daquele culto que eu fui a primeira vez, eu esperei um dia após o outro até o próximo culto. Eu não imaginava, não sabia nada. Mas que coisa boa foi aqueles cânticos, eu me lembro. Que coisa maravilhosa era aquilo. E eu olhava para os jovens e dizia assim, mas por que eles estão sorrindo? Irmãos, olha a minha cabeça. No meio que eu vim, eu imaginava que a alegria era só com música, música que exalta o homem, a sexualidade, o homem em si, as coisas do mundo. E bebida. Lá quando eu cheguei no culto, que eu vi aquele sorriso, eu não entendi nada. Como assim, esse pessoal, todo mundo rindo aqui? Terminou o culto, as pessoas vinham me cumprimentar, antes e depois vinham me cumprimentar, e ele me apresentava, e o pessoal rindo de alegria, uma alegria que eu não conhecia. Eu chamei o meu amigo e digo, olha, onde é que fica a bebida aqui que eles tomam? Não é possível. Eles vão em algum lugar e tomam alguma coisa? Irmãos, eu não esqueço disso também. Porque na minha cabeça, a alegria era movida a alguma coisa. Eu não conhecia Jesus. Mas eu sei que tinha, eu sabia já que tinha alguma coisa que eu não conhecia. Porque eu senti algo diferente enquanto eles cantavam. Eu percebi um ambiente que eu não tinha visto em lugar nenhum. O que aquilo causou? Voltei no próximo culto. 3 cultos ou 4 depois, eu estava aceitando a Jesus como Senhor e Salvador. Nunca me desviei, vai fazer 30 anos. Eu quero, meu irmão, dizer para você que existe uma fonte, e essa fonte permitirá que os incrédulos contemplem as promessas de Deus, e ainda que eles estejam duros agora, mas eles terão que ir para casa dizendo, tem algo ali que eu nunca vi. Talvez a resposta de oração que você está orando, Senhor, como é que eu posso ser bênção na vida de quem é incrédulo? Meu irmão, eles não poderão negar que você anda com Deus, que Deus está com você. Foi assim com Estevão. E não é à toa que no verso 58, olha o que aconteceu.
E expulsando-o da cidade, o apedrejaram. As testemunhas depuseram as suas vestes aos pés de um jovem chamado Saulo. O que acontece com Saulo no capítulo seguinte, capítulo 9? Ele se converte. Quando você vai ler Paulo dando testemunho, que agora não é mais Saulo, é Paulo, ele testemunha a respeito da morte de Estevão. Ele diz, olha, eu trabalhava para prender e para matar. Inclusive, eu até recebi, ele faz alusão a essa das vestimentas. A vestimenta aqui era como que o troféu daquele que tinha sido usado por Deus para abençoar, numa visão judaizante. Depois você vai estudar, vai descobrir que Paulo, ele era como que um procurador do Estado, em se tratando da justiça do Sinédrio. Ele era também alguém que consentia na morte. Quando ele fala, eu consentia na morte, ele está falando que ele tinha poder dado pelo Sinédrio para concluir, para dizer sim para a execução. E tanto é que ele aparece depois mais ainda. E então se converte, e os irmãos já conhecem a história. Então, pode acreditar, Saulo contemplou um homem de Deus em pleno vigor da fonte. E isso serviu sim, aparentemente não serviu ali na hora, mas foi instrumento nas mãos de Deus para a vida de Saulo também. Eu quero aqui deixar claro, irmãos, que Deus atua não só quando as pessoas se convertem, mas há um processo de quebra de coração. Na vida de alguns demora anos a fio. Eu me lembro uma vez, uma senhora que o marido havia deixado e havia posto os pés pelas mãos, ela havia se convertido, e ela disse, olha pastor, quando é que o meu marido vai voltar? Aí eu perguntei para ela, quanto tempo, a senhora sempre foi crente? Não, eu tinha raiva de crente. Pois é, e demorou quanto tempo para Deus quebrar o seu coração? Ah, pastor, só Jesus. Ela começou a contar, perdeu até as contas, né? De quando ela tinha vontade de jogar uma pedra num crente quando passava, até ter se tornado crente. Aí eu disse para ela, digo, olha, da mesma forma que Deus, entre aspas, levou esse tempo todo, ou demorou na visão humana, para ter salvo, os irmãos estão entendendo, né? Para ter salvo a senhora, o que eu tenho para lhe dizer é que nós vamos orar, mas pode demorar alguns anos para o seu marido se converter. Porque o coração nós não podemos determinar quando que vai ser, só Deus sabe. E aqui, meus irmãos, Estevão estava sendo usado por Deus, mas para ficar firme, como Jesus ficou firme. Aliás, é uma semelhança grande da morte de Estevão com a morte de Jesus. A morte de Jesus, como eu disse aqui, Jesus foi levado para o Sinédrio, Jesus teve falsas testemunhas contra ele, Jesus teve pessoas trabalhando para matá-lo, e aqui Estevão do mesmo jeito. A diferença é que Estevão prega antes da morte, e Jesus passou, foi 3 anos pregando a palavra. Na hora da sua morte, ele já não tinha mais o que falar, porque já tinha dito tudo que tinha que dizer. E ele estava cumprindo o padrão de ir como ovelha muda para o matadouro. Tanto é que quando Pilatos pergunta, tu não tens nada a dizer, ou seja, tu não te defendes, pois eu tenho autoridade para te soltar ou te mandar prender. Já Jesus diz com tranquilidade, tu não terias essa autoridade se não fosse dada do alto. Meus irmãos, o que a Bíblia está nos mostrando é um modelo a ser seguido. Existe uma fonte, Estevão tinha fonte, e aqui, conforme eu comecei a dizer na quarta-feira, o que é a fonte? É algo tão forte aqui dentro, que a maldade dos homens não consegue transpor, não consegue abafar. A maldade dos homens, a calúnia dos homens, a maldade do coração deles, a dureza do coração, eles gritavam e rangiam os dentes contra ele. Mas quanto mais o tempo passava, mais Estevão se aprofundava.
Primeiro ele só estava ministrando a palavra e com grande sabedoria. Logo em seguida o seu rosto se torna como o rosto de anjo. Mais um pouco à frente ele vê os céus abertos. Meus irmãos, esse é o efeito da fonte. Como eu disse, a gente fala assim, né? A pessoa, a gente está aqui pregando sobre quantos nós já ouvimos, né? A pregação sobre Daniel, e aí Daniel é lançado na cova dos leões, aí todo mundo se alegra, e todo mundo é uma bênção, rapaz, Daniel é maravilhoso. Irmãos, mas ninguém nota que Daniel foi lançado na cova e ele foi calado, tranquilo. No outro dia o rei chega na porta lá da cova dos leões, e ele grita de lá, ô Daniel! E ele então responde, ó, vive para sempre, ó rei. Ele se cumprimenta o rei lá conforme era o costume. O Senhor Deus entrou lá e livrou, e abençoou aquela geração. Mas o Daniel não maldisse quando foi lançado. Ele sabia ao se ajoelhar de manhã e de tarde, ele orava 3 vezes ao dia. Ele sabia que seria morto. Mas o que é que existia na vida de Daniel? Uma fonte. Ele sabia que forte era o que ele tinha nele, e não o que estava fora. Meu irmão, você quer saber se você tem a fonte? Você vai permanecer com Deus na adversidade. Quando você tiver luta, sem luta ou com luta, você vai permanecer no Senhor. Se você pensa em largar, você tem um recipiente aí chamado coração, que recebeu uma porção das coisas do Senhor, mas você ainda não tem a fonte. Quero deixar claro que a fonte está aí, que é o Espírito de Deus, amém, irmãos? A fonte está aí. Mas não é um piloto automático. Você vai ter que se ajoelhar, você vai ter que se arrepender, você vai ter que pedir misericórdia, permanecer pedindo misericórdia. Não tem história, ora vem, Senhor Jesus. Irmãos, eu não estou orando para Jesus voltar. Eu estou orando para Jesus converter corações. Porque que egoísmo seria esse? Ah, ora vem, Senhor, eu não estou aguentando, bando de crente frouxo. Mas tem uns crentes, irmão, só Jesus na causa. Ah, ora vem, eu não estou aguentando. Meu irmão, e a ruma de gente que tem aí que nos converteu ainda? Você não pensa nisso, não? Claro que aqui está todo mundo vacinado, né, irmãos? Aleluia, hein? Ah, que maravilha. Eu jamais falaria isso, pastor. Ora vem, Senhor Jesus, agora não, né? Mas, com certeza você está vacinado. Mas eu acredito plenamente que existe, meus irmãos, mais nessa geração fraca, geração rala, que lê a Bíblia de tempo em tempo, que é preciso alguns, irmãos, alguns têm que passar um turbilhão para poder se ajoelhar, para poder buscar a Deus e dizer, agora eu sei. Mas não era para ser assim. Éramos para ter nos mantido conforme nos convertemos. Nós declaramos que Ele é Senhor e Salvador da nossa vida. Isso é suficiente para nos conduzir a águas profundas do conhecimento de Deus. Meus irmãos, nós estamos vivendo um tempo onde a experiência com Deus está voltada para grandes reuniões, para atividades coletivas, quando o Senhor Jesus sempre deixou claro que a maior oração que alguém pode fazer é quando ele se porta secretamente buscando a Deus em seu quarto. Lá é que acontece o grande encontro. E muitas vezes nós estamos ocupados demais para termos esse momento a sós com Deus. Meus irmãos, a fonte, ela jorrou. E quando ela jorrou,
ela jorrou, firmando os pés de Estevão cada vez mais. Eu quero dizer, irmãos, que quanto mais Estevão se aproximava da hora de sua partida, ele iria morrer. Era da vontade de Deus que ele morresse pela fé em Cristo Jesus. Deus não o livraria, ele iria padecer ali naquele momento. Deus estava marcando essa geração com a fé genuína. Ele chega a ser comparado por estudiosos, comparado ao discípulo que morreu conforme Jesus morreu. No sentido de que ele usa as palavras que Jesus usou. Então, verso 59, então apedrejaram a Estevão, que em oração dizia: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. Jesus proferiu essa palavra. Ele disse: Senhor, em tuas mãos entrego o meu espírito. Estevão estava dizendo: estou morrendo conectado com Deus. O meu espírito, ele vai para Deus que o deu. Eu fui ganho por Jesus, e somente Jesus tem acesso ao meu espírito. Senhor Jesus, te entrego o meu espírito, recebe o meu espírito. E pondo-se de joelhos. Ah, pastor, claro, o homem estava sendo apedrejado. Não. Ele se colocou de joelhos para fazer uma oração. Só que a oração não era pedindo um carro, irmãos. Não era pedindo uma frota de camelos, usando palavra da época, né? Não, ele não estava pedindo uma casa. Tudo isso é algo que Deus quer te dar, eu tenho plena certeza. Mas ele estava pedindo pelo bem maior da terra, que é o perdão. Sobre a terra, que é o perdão. E clamou com grande voz: Senhor, não lhe imputes ou não lhes culpe por este pecado. Lembra quem fez essa oração também? Jesus declarou isso: Senhor, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Por isso que Estevão aqui é comparado com Jesus. Ele seguiu os passos do Mestre. Meus irmãos, o chamado que nós temos é de buscar a Deus de forma que jorre em nós uma experiência que seja tão forte, que nos mantenha sempre conectados com Deus. Não importa ao nosso redor o que esteja, não importa se estamos enfermos, se estamos sadios, se estamos com dinheiro, sem dinheiro, com amigos ou sem amigos, com problemas no trabalho ou até mesmo sem emprego. Essa fonte nos conecta com o céu. E eu quero deixar claro, irmãos, não vai subir esse púlpito, não vai subir essas cadeiras, esse prédio, no dia só vai subir pessoas. Pessoas. Aí eu vou bater, hoje eu vou colocar no grupo de novo aquele estudo sobre o aborto, que considero que é o estudo mais sério, mais completo que eu já vi. Eu nunca fiz um estudo especificamente sobre isso. Eu creio que Deus já deu a vários pastores, mas eles não puseram na internet. O pastor Augusto Nicodemos colocou. E ele pregou para a igreja local isso. E como nós precisamos saber isso? Por quê? Porque nós somos igreja. Se na terra alguém é para levantar a bandeira da vida, é a igreja. Nós vamos defender com unhas e carne, unhas e dentes é um uso comum, a vida. Como assim? Nós temos, aí eu vou usar aqui as palavras, né? Vou usar aqui as palavras que o Alan usou na vigília. Deus não vota. Quem vota são os crentes, né? É o homem. Me corrija aí o Alan se eu estiver falando diferente. Quem vota são as pessoas. Mas a gente se porta, às vezes, como se Deus fosse descer e votar, né? Aí sou eu que estou falando agora. Quem vota são as pessoas. Se eu, né? Sei que eu não posso estar falando isso aqui dessa forma, que vai parecer que eu estou de um lado.
mas eu estou do lado da Bíblia. Estou do lado da palavra de Deus. Irmãos, o tempo é tão difícil que eu, como profeta de Deus, não serei lido como um homem de Deus que prega a Bíblia. Serei lido como cabo eleitoral de um dos lados, dependendo do que eu falo. Os irmãos estão entendendo o que eu estou falando? Quem está entendendo? Diga amém aí. Será possível uma coisa dessa? Será que vai amordaçar os profetas mesmo? Não é possível isso. Quero dizer para você que está aqui hoje, se você tem um pensamento de um lado ou de outro, eu sou chamado a ter um pensamento acima dos dois. Porque o cristianismo é maior do que os da direita e os da esquerda numa visão política. E eu não vou dar ferramenta para alguém matar a criança no ventre. Eu não vou dar ferramenta. Qual seria a ferramenta? Eu dar poder a ela com o meu voto. Quando eu voto nessa pessoa, seja quem for, um deputado, um senador, seja quem for, um prefeito, um vereador, ainda que não está no mesmo patamar de fazer leis, mas quando eu voto, eu estou dizendo, pode continuar trabalhando para matar. Então, eu que sou cristão, irmãos, olhando para um texto como esse, que vai subir pessoas, vai subir para a glória pessoas, só para você ter uma ideia, nos Estados Unidos, o pastor, eu acho que é o pastor, não foi o pastor Augusto que falou não, foi uma outra pessoa que eu assisti recentemente. Nos Estados Unidos foi decidido o aborto em 1965, se eu não me engano. De 1965, eu errei o ano aí, mas é 60 e pouco. Até hoje já foi registrado mais de 60 e poucos milhões de abortos. São milhões de bebês que foram mortos. Legalmente. Legalmente. Como assim legalmente? O Estado financiando. Não é crime se a pessoa quiser. Aí vem a história do meu corpo, minhas regras. Corpo de quem, né? Não, tudo bem, meu corpo, minhas regras. A senhora pode decidir o que for. Aí eu disse aqui outro dia, esse mesmo pessoal é o pessoal que queria sexualizar cedinho as crianças no colégio. Olha só a contradição. Estava lá a discussão sobre a menina que com 12 anos estava grávida. Não sei se você lembra que foram para a porta do hospital, o pessoal que era contra fazer o aborto. A menina, irmãos, sem questionamento, a menina foi abusada durante muitos anos pelo padrasto. Isso aí é crime, está tudo errado, está tudo fora de esquadro. Isso aí nem se questiona. A minha tinha 12 anos, aí teve toda aquela discussão, estava certo ou não estava, aí levaram para um hospital, os médicos se recusaram a fazer o aborto. Se recusaram. Aí levaram para outro hospital, tudo isso sigilosamente, mas vazou, né, para onde é que ela estava sendo levada, e aí o povo foi lá para a porta para pedir para não fazerem. E outros, é claro, para pedir para fazer. Você sabia que quando fizeram o aborto, tinha gente chorando de alegria? Tinha gente celebrando a vitória. Como lá na Argentina, também celebraram com lágrimas. Só que eu considero que esse fato foi pior, porque na porta do hospital, quando se deu a notícia de que já tinha sido feito, tinha gente emocionado e emocionada porque conseguiram uma vitória. Uma vitória. Um bebê espedaçado, cortado dentro do ventre e arrancado os pedaços. E pessoas lá fora celebrando a vitória. E esse mesmo pessoal
é o pessoal que tinha projeto para educação sexual para crianças de 6, 7 anos. Você lembra das histórias? Coloque o dedinho aqui, agora vire a página. Irmãos, é um negócio louco. Aí você imagina uma criança de 6, 7 anos sabendo sobre sexo. Isso é uma etapa lá na frente, com responsabilidade, com os pais supervisionando e sendo os primeiros a falar conforme a faixa etária. E tem um palavreado certo para cada faixa etária, com respeito, com cuidado. Aí o que vai acontecer com as crianças sexualizadas cedo, irmãos? Desculpe eu falar assim, irmãos, os irmãos estão entendendo, né? Sexualizadas, que eu digo, é uma forma, eu sei que é agressivo, mas é falar um assunto complexo, difícil, quando a criança não tem capacidade de decidir sobre as coisas básicas. Ela precisa de uma mãe, de um pai direcionando, e aí se insere um assunto desses aos 6, 7 anos. Que irresponsabilidade de um gestor público. O que vai acontecer com um assunto desse numa idade errada? A possibilidade de sexo mais cedo possível. E o que acontece quando alguém faz sexo, irmãos? O que acontece? O que acontece? Filhos. Entenderam aí a loucura? Vamos, se tivesse entregue na mão deles, vamos sexualizar o mais cedo possível. Eles vão fazer sexo o mais cedo possível, porque na visão deles a coisa é louca. E aí eles vão engravidar, mas a gente já aprovou a lei para abortar. Olha que beleza. Os irmãos estão percebendo o caos. Como que vai ficar a cabeça de um adolescente que passou por um trauma desse? Se você for fazer a pesquisa, algumas nunca se curarão. Eu creio que só Deus pode curar. O coração de uma pessoa passa por isso. E quando ela crescer, que vê as notícias, imagine essa menina de 12 anos vendo as imagens das pessoas celebrando. Alguém vai poder esconder essas imagens na internet? Alguém vai poder controlar essas informações? Nunca, meu irmão, nunca. Ela um dia vai ter acesso. Irmãos, já foi feito um estudo, as pessoas que fizeram isso, elas são candidatas à depressão, ao suicídio. E uma sociedade com problemas sem limite pode somar-se, pode ter a soma de tudo isso. Aí, veja bem, como que eu, servo de Deus, vou me importar? Alguns têm optado por se isentar, são os isentões. Como é que é o isentão? Não quero saber. Não quero saber, isso aí para mim é um assunto chato. O pastor começou, a mensagem estava boa, pastor, agora estragou. Mas eu creio que aqui não, aqui você está vacinado, né? Isso aqui, irmãos, é assunto para a igreja de Deus. Porque Estevão era um homem cheio do Espírito Santo, e mesmo com a dureza do coração, e aí o desafio para nós, porque eu mal falei aqui, talvez você já ficou brabo aí no seu coração, pastor, realmente, que coisa louca, que situação, vamos fazer alguma coisa, pastor? Meu irmão, busque a Deus, seja cheio do Espírito Santo. Vou dizer aqui para você, por exemplo, ó, todos os jovens e adolescentes aqui da igreja, eu tenho buscado me aproximar para injetar neles um anseio por fazer a vontade de Deus. A semana retrasada, um chegou e disse, pastor, eu senti no meu coração que eu vou seguir esse caminho aqui, eu vou estudar para esse concurso, vou fazer isso. O que eu fiz, irmãos? Aleluia, glória a Deus. Irmãos, a minha oração é que Deus levante o nosso meio. Se alguém sentiu de fazer um curso de direito e quer seguir a carreira na área jurídica, nós vamos orar e vamos apoiar, porque nós precisamos de homens e mulheres em todas as áreas da sociedade.
Porque nós gastamos um tempo, talvez, muito dentro das nossas igrejas e não abrimos os nossos olhos. Lembra daquele tempo que a pessoa até desprezava estudar porque Jesus ia voltar? Eu me lembro desse tempo. São 30 anos para cá. E enquanto isso está acontecendo, tinha gente estudando, fazendo mestrado, doutorado, e ocuparam áreas do meio jurídico, da educação, e agora está aí o problema formado. Eu tendo que explicar assuntos como esse, e você sabe que tem gente brigando por aí, dizendo que os pastores têm que ficar quietinhos, caladinhos. E a gente só conduzindo, vivendo, olhando. Irmãos, os profetas no Antigo Testamento e no Novo Testamento, eles diziam mesmo que estava errado. Está errado. Agora, você vai listar que seu pastor é esse ou aquele candidato? Não, meu irmão, eu estou pregando a Bíblia. Nós seremos a favor de tudo que caminha na linha de Jesus. Nós não vamos concordar com o que estiver sendo proposto. Vamos propor que vão matar as pessoas agora, adoidado aí, pastor. Nós somos contra isso aí, meu irmão. Não é desse jeito, nós precisamos da luz de Jesus. Mas não se pode resolver um problema criando mais um monte. Então eu oro para que Deus desperte o nosso coração e nós possamos buscar a Deus para termos a estrutura de fé que Estevão teve. De forma que os duros de coração vejam como Deus age nas nossas vidas. De forma que aqueles que estão ao nosso redor, até mesmo Saulo, com todo o poder que ele tinha, eles ouçam que servos de Deus mantêm-se na presença de Deus. E como eu disse, eu falei coisas aqui que eu não poderia estar falando, né? Eu digo porque está sendo gravado e transmitido. Mas eu estou ciente de que, como servo de Deus, nós temos que falar a verdade. Doa quem doer, seja o que for. Vamos fechar os nossos olhos, vamos orar. Fique de pé no seu lugar. Meu Pai, eu quero te pedir misericórdia sobre as nossas vidas. E nesse tempo, Senhor, que nós precisamos tanto de pessoas como Estevão, cheios de fé e cheios do Espírito Santo. Meu Pai, tenha misericórdia de nós, nos abençoe. Nos dê a capacidade de te servir de verdade, Senhor. E eu falo assim, Pai, me identificando com os meus irmãos, nós precisamos, Senhor, desesperadamente, de pessoas, Senhor, cheias do Teu Espírito, que mesmo diante da maldade dos homens, elas se mantêm. Senhor, eu te peço por essa pessoa que estava pensando em se desviar, que está aqui hoje. Eu não sei, o Senhor é que sabe. Eu te peço, Pai, enche essa pessoa do Teu Espírito. Que do interior dela jorre uma fonte, de forma que nada ao seu redor tenha poder sobre ela. Somente o Senhor que plantou em nós o Seu Espírito. Meu Pai, oramos para que essa experiência seja uma realidade. Oramos para que cada um sinta anseio por buscar a Tua face e ter a sua fé renovada todos os dias, mediante a Tua palavra e o mover do Espírito Santo. Entregamos